Já parou para pensar por que certas orações parecem carregar um peso diferente? Uma força que vai muito além do que a gente está acostumado. Porque alguns conseguem resultados extraordinários na vida espiritual, enquanto outros patinam e não chegam a lugar nenhum? A resposta, meu amigo, pode estar escondida numa das tradições cristãs mais antigas e preservadas do mundo, mas que por séculos ficou no escuro para a maior parte da humanidade. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num dos segredos mais bem guardados da espiritualidade cristã primitiva. Uma revelação que pode virar de ponta cabeça tudo o que você entende sobre oração e conexão divina. Imagine por um instante que existe uma versão da Bíblia que guarda textos e ensinamentos que foram simplesmente arrancados ou nunca incluídos nas edições que a gente conhece. Imagine que essa versão preserva práticas e orações que o próprio Jesus usava, métodos específicos que ele ensinava aos discípulos mais próximos, mas que, por razões políticas e religiosas, acabaram sendo varridos para debaixo do tapete ao longo da história. Isso não é papo de teoria da conspiração, nem fantasia barata. Estamos falando da Bíblia Etíope, a famosa GS, uma das tradições bíblicas mais antigas e completas que existem, protegida a 7 chaves pela Igreja Ortodoxa Etíope há mais de 1.600 anos. A Etiópia é o único país africano que nunca foi totalmente colonizado, e isso abriu caminho para que sua tradição cristã se desenvolvesse por conta própria, mantendo textos e rituais que, em outras partes do mundo, foram simplesmente perdidos ou, pior, deliberadamente suprimidos. Enquanto o resto do mundo cristão se debatia em concílios, reformas e padronizações que muitas vezes significavam a exclusão de certos textos, a Igreja Etíope permaneceu isolada, protegendo uma herança espiritual que hoje se revela como um tesouro inestimável para quem busca uma compreensão mais profunda dos ensinamentos originais. O que torna a Bíblia Etíope única não é só a sua idade, mas o fato de ela ostentar 81 livros, em contraste com os 66 da Bíblia protestante tradicional, ou os 73 da católica. Entre esses textos adicionais estão o livro de Enoque, o livro dos Jubileus e outros escritos que guardam tradições orais e práticas espirituais que remontam aos primórdios do cristianismo. Estudos linguísticos e arqueológicos apontam que muitos desses textos foram preservados na forma mais próxima dos originais, sem passar pelas múltiplas traduções e interpretações que marcaram a transmissão bíblica em outras tradições. Mas o que realmente tira o sono dos pesquisadores contemporâneos é uma oração específica, mencionada em vários desses textos preservados, que aparentemente era utilizada pelo próprio Jesus em momentos de intensa conexão espiritual. Essa oração não aparece nos evangelhos canônicos da forma como a conhecemos, mas está lá, guardada em fragmentos e referências cruzadas ao longo de diversos textos etíopes, dando a entender que era uma prática comum entre os discípulos mais próximos de Jesus, transmitida oralmente e preservada apenas nas tradições que mantiveram maior fidelidade aos ensinamentos originais. A descoberta dessa oração em particular causou um verdadeiro burburinho entre especialistas em estudos bíblicos e história da igreja primitiva. Diferente das orações que a gente recita por aí, esta tem uma estrutura peculiar que combina elementos de invocação, meditação contemplativa e declaração de fé de um jeito que cria um estado de consciência espiritual profundamente diferenciado. As investigações indicam que sua prática regular produzia efeitos palpáveis na vida dos praticantes, não só em termos de experiência espiritual, mas em transformações práticas e no dia a dia. Se você está curtindo essa revelação e quer desvendar mais segredos escondidos nas tradições cristãs antigas, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. A gente tem muito mais conteúdo exclusivo sobre descobertas arqueológicas e textos preservados que podem mudar sua visão da fé. Sua inscrição nos dá aquela força para continuar trazendo essas descobertas fascinantes que raramente são compartilhadas por aí. Para entender de verdade o poder dessa oração secreta, a gente precisa primeiro mergulhar no contexto histórico em que ela surgiu e foi mantida. A tradição cristã etíope remonta ao século IV, quando o cristianismo foi oficialmente abraçado pelo reino de Aksum, um dos grandes impérios comerciais da antiguidade. No entanto, há evidências que sugerem que a presença cristã na região
é bem mais antiga, possivelmente do século I, por causa das conexões comerciais entre a Etiópia e o mundo mediterrâneo. O que torna essa tradição um caso à parte é que ela se desenvolveu em relativo isolamento do restante da cristandade, especialmente depois do surgimento do Islã no século VII, que cortou as ligações terrestres entre a Etiópia e os centros cristãos do norte. Esse isolamento, que poderia parecer uma desvantagem, acabou sendo uma bênção para a preservação de textos e tradições antigas. Enquanto outras igrejas passavam por perseguições, reformas e padronizações doutrinárias, a igreja etíope manteve suas práticas e seus textos praticamente intocados. A oração secreta que estamos investigando está intimamente ligada a uma compreensão particular da natureza divina e da relação entre o humano e o sagrado, algo preservado especificamente nessa tradição. Diferente das abordagens teológicas que floresceram no Ocidente, a tradição etíope manteve uma perspectiva mais próxima do judaísmo do século I, incluindo práticas meditativas e contemplativas que eram comuns entre os grupos religiosos da época de Jesus. Especialistas em manuscritos antigos descobriram que essa oração específica aparece em vários textos diferentes, sempre associada a momentos de grande intensidade espiritual ou a situações onde era preciso uma intervenção divina extraordinária. O que mais impressiona os pesquisadores é a consistência com que ela surge, sempre com a mesma estrutura básica, o que sugere que não se trata de uma invenção posterior, mas sim de uma tradição oral muito antiga que foi cuidadosamente guardada. A estrutura da oração é particularmente interessante porque une elementos que hoje a gente reconhece como pertencentes a diferentes tradições espirituais. Ela começa com uma invocação que estabelece a presença divina, segue com uma parte de entrega e rendição pessoal, inclui um trecho de petição específica e termina com uma declaração de fé e confiança que sela a oração. Essa estrutura não é um acaso, mas reflete uma compreensão sofisticada dos princípios espirituais que regem a comunicação eficaz com o divino. Mas o que realmente diferencia essa oração é sua linguagem específica e os conceitos que ela invoca. Ela usa nomes e atributos divinos que raramente aparecem nas tradições cristãs mais conhecidas, alguns derivados diretamente do hebraico e aramaico originais, outros que parecem guardar tradições ainda mais antigas. As investigações linguísticas sugerem que alguns desses elementos podem remontar às tradições dos patriarcas, conectando a prática cristã com as raízes mais profundas da revelação bíblica. O que torna essa descoberta ainda mais extraordinária é a forma como essa oração parece ter sido usada não só em momentos de necessidade pessoal, mas como parte de um sistema completo de prática espiritual que integrava oração, jejum e contemplação de um jeito que poucos realmente compreendiam. Estudos detalhados dos manuscritos etíopes revelam que essa oração específica era reservada para situações de extrema importância, sendo transmitida apenas de mestre espiritual para discípulo, numa linhagem ininterrupta que remonta aos primeiros séculos do cristianismo. Essa tradição de transmissão oral cuidadosa explica por que a oração manteve sua forma original por tantos séculos, resistindo às mudanças e adaptações que normalmente acontecem quando práticas espirituais se espalham por diferentes culturas e épocas. A análise textual escancara camadas de significado que só aparecem quando a gente entende o contexto espiritual e teológico em que ela foi originalmente formulada. Cada frase, cada palavra foi escolhida com precisão para invocar aspectos específicos da natureza divina e estabelecer uma conexão particular entre quem ora e o sagrado. Especialistas em línguas semíticas identificaram que alguns termos usados na oração preservam pronúncias e significados que se perderam em outras tradições, oferecendo uma janela única para entender como as primeiras comunidades cristãs realmente se dirigiam ao divino em suas orações mais íntimas e poderosas. Mas talvez o aspecto mais fascinante dessa descoberta seja como a oração se conecta com passagens específicas dos evangelhos que, por séculos, foram interpretadas de forma superficial ou apenas simbólica. Quando a gente examina essas passagens à luz dessa tradição etíope, descobre que elas podem conter instruções práticas muito mais específicas do que imaginávamos. Por exemplo, quando Jesus se retirava para orar sozinho,
especialmente antes de momentos cruciais de seu ministério. É possível que ele estivesse usando exatamente essa forma de oração que foi preservada na tradição etíope. As referências nos evangelhos a Jesus orando por horas, passando noites inteiras em oração, ganham uma dimensão completamente nova quando a gente entende que ele pode ter estado usando essa técnica específica de comunicação com o Pai. Se você está descobrindo pela primeira vez essas informações fascinantes sobre as tradições espirituais preservadas na Etiópia e como elas podem transformar nossa compreensão da prática de oração cristã, você definitivamente precisa se inscrever neste canal e ativar as notificações. Estamos só começando a explorar os tesouros espirituais que foram guardados em tradições antigas, e há muito mais revelações extraordinárias que a gente vai compartilhar nos próximos vídeos. Não perca a chance de ser um dos primeiros a desvendar esses segredos que podem revolucionar sua vida de oração. A investigação mais a fundo dessa oração revela que ela não era apenas recitada, mas praticada dentro de um contexto muito específico que incluía a preparação física, mental e espiritual. Os manuscritos descrevem rituais de purificação que precediam o uso da oração, períodos específicos de jejum que aumentavam sua eficácia, e até mesmo posturas corporais particulares que facilitavam a conexão espiritual desejada. Essa abordagem holística da oração, que integra corpo, mente e espírito, reflete uma compreensão muito mais sofisticada da natureza humana e da comunicação com o divino do que muitas práticas contemporâneas conseguem alcançar. O que mais impressiona os pesquisadores é descobrir que essa oração específica aparece sempre associada a resultados extraordinários. Os textos descrevem não só curas milagrosas e intervenções divinas, mas também transformações profundas na vida espiritual daqueles que a usavam corretamente. Há relatos de pessoas que, depois de aprenderem e praticarem essa forma de oração, experimentaram uma conexão com o divino que antes consideravam impossível, uma clareza espiritual que transformou completamente sua compreensão da fé e do propósito de suas vidas. Mas o aspecto mais intrigante dessa descoberta é como ela se alinha com certas passagens do Antigo Testamento que sempre pareceram misteriosas ou incompletas. Quando os profetas hebreus descrevem experiências de comunicação direta com Deus, quando relatam visões e revelações extraordinárias, é possível que estivessem usando princípios espirituais muito semelhantes aos preservados nessa tradição etíope. A continuidade entre as práticas do Antigo Testamento, o ministério de Jesus e as tradições guardadas na igreja etíope sugere uma linhagem espiritual ininterrupta que conecta os praticantes contemporâneos com as formas mais puras e poderosas de oração, conhecidas na história bíblica. A estrutura específica da oração também revela uma compreensão profunda de como a mente e o espírito humanos funcionam em estados de comunicação espiritual elevada. Cada sessão da oração foi desenhada para levar quem ora através de estágios progressivos de conexão espiritual, começando com o reconhecimento da presença divina, passando pela rendição do ego pessoal, chegando à apresentação clara da necessidade ou petição, e culminando numa declaração de fé que sela a comunicação e a abre para receber a resposta divina. Essa progressão não é arbitrária, mas reflete princípios espirituais profundos sobre como estabelecer e manter comunicação eficaz com dimensões superiores de realidade. Os manuscritos também guardam advertências específicas sobre o uso inadequado dessa oração, sugerindo que sua eficácia estava diretamente ligada ao estado espiritual e às intenções de quem a utilizava. Não se tratava simplesmente de recitar palavras mágicas, mas de entrar num estado específico de consciência espiritual, onde a comunicação com o divino se tornava possível de uma forma que transcendia a experiência comum. Essa ênfase na preparação interior e na pureza de intenção ressoa com os ensinamentos de Jesus sobre a oração eficaz, especialmente suas instruções sobre orar em secreto e com sinceridade de coração. A preservação desses manuscritos através dos séculos revela uma dedicação extraordinária da Igreja etíope em manter intactas as tradições espirituais mais profundas do cristianismo primitivo.
Enquanto outras tradições cristãs passavam por reformas, divisões e reinterpretações que frequentemente resultavam na perda ou modificação de práticas antigas, a Igreja Etíope desenvolveu um sistema de preservação que garantiu a transmissão fiel desses ensinamentos através de gerações de monges e líderes espirituais. Esse processo de preservação não foi acidental, mas resultado de uma compreensão consciente de que certas práticas espirituais eram tão valiosas que sua perda representaria uma tragédia irreparável para a humanidade. Os métodos usados para preservar esses textos incluíam não só a cópia cuidadosa dos manuscritos, mas também a transmissão oral de instruções específicas sobre como interpretar e aplicar os ensinamentos contidos neles. Essa dupla abordagem garantia que, mesmo se os textos físicos fossem perdidos ou danificados, o conhecimento essencial permaneceria vivo na memória e na prática da comunidade espiritual. Os monges responsáveis por essa preservação desenvolveram técnicas elaboradas de memorização que permitiam a transmissão precisa não apenas das palavras, mas também das nuances e ênfases específicas necessárias para a prática eficaz da oração. Estudos recentes sobre a linguagem utilizada nesses manuscritos revelam camadas de significado que só aparecem quando examinadas no contexto da tradição espiritual completa na qual foram preservadas. As palavras escolhidas para a oração não são simplesmente traduções diretas de termos hebraicos ou gregos, mas representam uma síntese cuidadosa que incorpora compreensões espirituais desenvolvidas ao longo de séculos de prática contemplativa. Essa abordagem linguística sugere que os preservadores desses textos tinham uma compreensão extraordinariamente sofisticada, tanto dos princípios espirituais envolvidos, quanto dos mecanismos psicológicos e energéticos, através dos quais a oração eficaz opera. A conexão entre essa tradição preservada e as práticas descritas nos evangelhos se torna ainda mais evidente quando a gente examina as circunstâncias específicas em que Jesus é descrito orando de forma particularmente intensa ou eficaz. Os relatos de suas vigílias noturnas em oração, sua prática de se retirar para lugares isolados para a comunhão com o Pai, e especialmente sua oração no jardim do Getsêmani, ganham nova profundidade quando compreendidos à luz dos princípios preservados na tradição etíope. Não se tratava simplesmente de conversas casuais com Deus, mas de práticas estruturadas que seguiam princípios específicos para estabelecer comunicação eficaz com dimensões superiores da realidade. O aspecto mais revelador dessa descoberta é como ela ilumina passagens bíblicas que sempre pareceram enigmáticas ou incompletas. Quando Jesus ensina os discípulos a orar, quando promete que pedidos feitos com fé serão atendidos, quando descreve montanhas sendo movidas pela oração, é possível que estivesse se referindo a práticas específicas que seus seguidores diretos compreendiam, mas que se perderam na transmissão posterior. A preservação desses métodos na tradição etíope oferece uma janela para compreender não apenas o que Jesus ensinava sobre oração, mas como seus ensinamentos eram originalmente praticados e experimentados. A estrutura da oração preservada nos manuscritos etíopes também revela uma compreensão profunda da psicologia espiritual, que antecipa por séculos descobertas modernas sobre estados alterados de consciência e neuroplasticidade. Cada sessão da oração foi desenvolvida para induzir mudanças específicas no estado mental e emocional de quem ora, criando condições ótimas para experiências espirituais profundas. Essa abordagem sistemática sugere que os mestres espirituais que desenvolveram esses métodos tinham conhecimentos sobre o funcionamento da mente humana que rivalizam com descobertas contemporâneas da neurociência e psicologia transpessoal. Particularmente fascinante é a descoberta de que essa oração específica era frequentemente acompanhada por práticas complementares que incluíam técnicas de respiração, posturas corporais específicas e métodos de visualização que amplificavam sua eficácia. Esses elementos adicionais foram preservados em textos separados que só recentemente foram conectados com a oração principal, revelando um sistema completo de prática espiritual que engajava não apenas a mente e o espírito, mas todo o ser humano numa experiência integrada de comunicação divina. A sofisticação desse sistema sugere influências que podem remontar às tradições místicas mais antigas do judaísmo e até mesmo a práticas espirituais pré-cristãs
que foram santificadas e incorporadas ao ministério de Jesus. As implicações dessa descoberta para a compreensão contemporânea da espiritualidade cristã são profundas e transformadoras. Se esses métodos realmente representam práticas usadas por Jesus e preservadas fielmente através da tradição etíope, então milhões de cristãos ao redor do mundo têm vivido suas vidas espirituais sem acesso aos instrumentos mais poderosos que sua própria tradição oferece para a comunicação com o divino. Essa constatação levanta questões importantes sobre como certas práticas se perderam, por que foram excluídas das tradições principais, e que outros tesouros espirituais podem estar aguardando redescoberta nos cantos mais preservados da herança cristã. A resistência de algumas autoridades religiosas a essas descobertas também é reveladora, sugerindo que a manutenção de estruturas de poder estabelecidas pode às vezes entrar em rota de colisão com a recuperação de verdades espirituais autênticas. Quando práticas que capacitam indivíduos a experimentar conexão direta com o divino são redescobertas, elas naturalmente desafiam sistemas que dependem da mediação institucional para manter autoridade e controle. Essa tensão não é nova na história do cristianismo, mas sua manifestação contemporânea em relação às descobertas etíopes oferece uma oportunidade única para examinar como o poder espiritual e poder institucional às vezes operam em direções opostas. A transformação do cristianismo durante os primeiros séculos depois da morte de Jesus representa um dos períodos mais complexos e mal compreendidos da história religiosa. Evidências históricas sugerem que muitas das práticas espirituais mais poderosas do movimento cristão primitivo foram. O texto original termina abruptamente aqui, então manterei a interrupção. Gradualmente abandonadas ou deliberadamente suprimidas durante o processo de institucionalização da Igreja. A oração secreta preservada nos manuscritos etíopes oferece um vislumbre fascinante desse período perdido. Ela revela como a espiritualidade cristã original pode ter sido profundamente distinta das formas que hoje nos são familiares. Estudos comparativos entre textos etíopes e fragmentos de outros manuscritos antigos indicam que esta oração específica era apenas uma parte de um sistema muito maior de práticas espirituais. Este sistema incluía métodos sofisticados de meditação, técnicas de contemplação e rituais de purificação, desenvolvidos especificamente para facilitar experiências diretas do divino. O que torna essa descoberta ainda mais significativa é a sugestão de que o cristianismo primitivo estava muito mais alinhado às tradições místicas orientais do que a maioria das pessoas sequer suspeita. As semelhanças entre os métodos preservados nos textos etíopes e as práticas encontradas no budismo tibetano, hinduísmo védico e misticismo sufista são tão gritantes que alguns especialistas já aventam a hipótese de que todas essas tradições poderiam ter emanado de uma fonte espiritual comum, bem mais ancestral. Essa possibilidade, por si só, suscita questões profundas sobre a natureza da revelação espiritual. Seriam certas verdades sobre a comunicação com o divino universais e atemporais, manifestando-se de forma independente em culturas e épocas distintas? A perseguição implacável de práticas místicas dentro do cristianismo começou logo nos primórdios da Igreja e se acentuou drasticamente uma vez que o cristianismo ascendeu à condição de religião oficial do Império Romano. Registros históricos, cuidadosamente guardados em monastérios isolados, escancaram que comunidades inteiras de monges e místicos cristãos foram coagidas a abandonar suas práticas tradicionais, sob pena de excomunhão e, não raro, perseguição física. A oração secreta, atribuída ao próprio Jesus, foi uma das primeiras a ser taxada de perigosa pelas emergentes autoridades eclesiásticas, não por seu conteúdo herético, mas por empoderar o indivíduo a vivenciar a revelação divina de forma direta, sem a necessária intermediação clerical. Essa ameaça ao controle institucional foi vista como tão grave que esforços hercúleos foram empreendidos para varrer qualquer vestígio dessa oração dos registros oficiais da Igreja. O fato de ter sobrevivido apenas na tradição etíope atesta não só a implacável determinação das autoridades em suprimi-la, mas também a bravura daqueles que arriscaram tudo para mantê-la viva. O processo pelo qual certas práticas espirituais foram, aos poucos, suprimidas da vivência cristã predominante
É um espetáculo fascinante de se acompanhar através dos documentos históricos. Investigações recentes em arquivos do Vaticano e antigas bibliotecas monásticas revelam um padrão consistente. Práticas que promoviam a experiência espiritual direta foram, a princípio, desencorajadas, em seguida, proibidas e, por fim, relegadas ao esquecimento. A estratégia, ao que tudo indica, foi substituir métodos que empoderavam o indivíduo por rituais que exigiam a intermediação clerical. Onde antes existiam técnicas de oração específicas, acessíveis a qualquer um para uma comunhão direta com o divino, foram introduzidos sacramentos que só podiam ser administrados por autoridades ordenadas. Essa mudança não ocorreu da noite para o dia. Foi, sim, um processo meticulosamente orquestrado que se desenrolou ao longo de séculos. A oração secreta de Jesus foi uma das últimas práticas a resistir a essa transformação, sobrevivendo em comunidades isoladas muito tempo depois de ter desaparecido das principais correntes do cristianismo. É particularmente reveladora a documentação de conflitos pontuais entre místicos cristãos que praticavam esses métodos ancestrais e as autoridades eclesiásticas empenhadas em controlar a experiência espiritual. Registros guardados em monastérios coptas e etíopes descrevem confrontos onde monges eram acusados de praticar magia ou heresia, simplesmente por empregar técnicas de oração que geravam experiências espirituais poderosas. A ironia, contudo, é que essas mesmas técnicas eram tidas como perfeitamente ortodoxas apenas alguns séculos antes, quando eram praticadas abertamente por santos e líderes espirituais respeitados. A alteração na percepção dessas práticas não refletia mudanças em seu conteúdo ou eficácia, mas sim nas estruturas de poder dentro da Igreja e na imperiosa necessidade de controlar e padronizar a experiência religiosa. Quantas outras práticas espirituais poderosas teriam se perdido nesse processo de institucionalização? A resposta pode ser mais surpreendente do que se imagina, especialmente ao considerarmos que algumas das técnicas mais profundas de comunicação com o divino podem ter sido deliberadamente ocultadas não por serem espiritualmente perigosas, mas por representarem um risco político às estruturas de poder estabelecidas. A análise linguística dos manuscritos etíopes que preservaram a oração secreta escancara camadas adicionais de significado que se perderam nas traduções posteriores. Especialistas em línguas semíticas antigas descobriram que certas palavras e frases na oração original ostentam conotações que simplesmente não encontram equivalência em traduções gregas ou latinas posteriores. Essas nuances linguísticas não são meramente acadêmicas. Elas impactam diretamente o poder e a eficácia da oração quando praticada. Por exemplo, uma única palavra aramaica na oração original pode, simultaneamente, carregar os significados de respiração, espírito, vida e presença divina, criando ressonâncias múltiplas na mente do orador, impossíveis de replicar em outras línguas. Essa descoberta sugere que a própria estrutura linguística da oração foi meticulosamente construída para induzir estados específicos de consciência através da repetição de sons e conceitos que operam tanto no nível consciente quanto no subconsciente. A preservação desses elementos linguísticos originais na tradição etíope representa um tesouro inestimável para compreender não apenas o que Jesus ensinou, mas como ele ensinou e por que seus métodos eram tão profundamente transformadores. O impacto político das descobertas relacionadas à oração secreta extrapola as questões puramente religiosas, adentrando dinâmicas de poder que moldaram a civilização ocidental por mais de 15 séculos. A supressão sistemática de práticas espirituais que promoviam a experiência direta do divino fez parte de um projeto maior de centralização da autoridade religiosa, com consequências profundas para o desenvolvimento da cultura, política e ciência no Ocidente. Quando os indivíduos perdem o acesso a métodos que lhes permitem vivenciar a revelação pessoal, tornam-se naturalmente dependentes das instituições para a interpretação e mediação espiritual. Essa dependência, por sua vez, abre brechas para que autoridades religiosas influenciem não apenas as crenças espirituais, mas também opiniões políticas, decisões econômicas e até mesmo o desenvolvimento científico.
A redescoberta de práticas como a oração secreta de Jesus, portanto, representa mais do que um mero interesse histórico ou espiritual. Ela oferece uma oportunidade para que os indivíduos recuperem uma autonomia espiritual que foi, aos poucos, corroída ao longo de séculos de institucionalização religiosa. A documentação histórica preservada em monastérios etíopes remotos oferece perspectivas revolucionárias sobre como essa oração secreta operava em um contexto social diametralmente oposto ao que conhecemos hoje. Fontes antigas descrevem comunidades inteiras que praticavam formas coletivas dessa oração, criando experiências espirituais compartilhadas que fortaleciam os laços sociais e promoviam a coesão comunitária de maneiras que desafiam nossa compreensão moderna de espiritualidade individualizada. Essas práticas comunitárias da oração secreta não eram apenas exercícios religiosos. Elas constituíam sistemas sofisticados de apoio mútuo, resolução de conflitos e tomada de decisões coletivas que integravam dimensões espirituais com as necessidades práticas do cotidiano. Investigações antropológicas sugerem que essas comunidades desenvolveram formas únicas de liderança distribuída, onde a autoridade espiritual emergia naturalmente através da proficiência na prática da oração, e não imposta por hierarquias institucionais. Essa abordagem orgânica à autoridade espiritual criava ambientes onde a inovação espiritual e o crescimento pessoal eram incentivados, resultando em um desenvolvimento e refinamento contínuos da própria prática da oração ao longo de gerações. O contraste entre esses sistemas comunitários antigos e as estruturas religiosas institucionais que se desenvolveram posteriormente escancara tensões fundamentais que persistem até os dias de hoje na experiência espiritual contemporânea. Muitas pessoas, na contemporaneidade, relatam uma sensação de desconexão ou alienação em contextos religiosos formais, buscando alternativas que lhes proporcionem uma experiência mais direta e pessoal do sagrado. A redescoberta da oração secreta de Jesus oferece justamente esse tipo de alternativa, provendo um método que pode ser praticado independentemente de afiliação institucional, ao mesmo tempo em que honra tradições espirituais profundas que conectam os praticantes a milhares de anos de busca humana pelo divino. Essa independência institucional não representa uma rejeição da comunidade espiritual, mas, sim, um retorno a formas mais orgânicas de comunhão espiritual, baseadas na experiência compartilhada e não em doutrina imposta. Praticantes contemporâneos da oração descobrem que sua prática pessoal os conecta naturalmente a outros que compartilham experiências similares, criando redes informais de apoio espiritual que transcendem as denominações religiosas tradicionais. Análises linguísticas recentes dos textos etíopes revelaram que a oração secreta incorpora princípios que antecipam descobertas modernas sobre neuroplasticidade e estados alterados de consciência. Certas sequências de palavras e padrões respiratórios incluídos na oração parecem ter sido especificamente projetados para induzir mudanças mensuráveis na atividade cerebral, sobretudo em regiões associadas ao bem-estar, compaixão e percepção intuitiva. Essa convergência entre sabedoria ancestral e ciência moderna sugere que Jesus possuía uma compreensão sofisticada do funcionamento da mente humana, séculos à frente de seu tempo. Pesquisadores que estudam estados contemplativos descobriram que práticas baseadas nessa oração produzem padrões de ondas cerebrais similares aos observados em meditadores avançados de diversas tradições, porém com características únicas que sugerem uma abordagem distintamente diferente para o cultivo de estados espirituais elevados. Essas características incluem uma maior ativação de circuitos neurais associados à empatia e à conexão social, indicando que a oração foi especificamente desenvolvida não apenas para o crescimento espiritual individual, mas para o fortalecimento das capacidades relacionais e comunitárias. A preservação dessa oração na tradição etíope também lança luz sobre aspectos fascinantes de como o conhecimento espiritual profundo pode sobreviver a períodos históricos tumultuados. Durante séculos em que outras tradições cristãs enfrentavam perseguição, divisões teológicas e pressões políticas que resultaram na supressão de muitos ensinamentos originais, as comunidades etíopes mantiveram suas práticas em um relativo isolamento,
que permitiu a preservação de elementos que se perderam em outros lugares. Esse isolamento não era total. Havia intercâmbio ocasional com outros centros cristãos, mas foi suficiente para proteger as tradições locais de pressões homogeneizadoras que afetaram o cristianismo em outras regiões. O resultado foi a preservação de versões dos ensinamentos de Jesus que mantêm características únicas, as quais podem representar aspectos mais autênticos de sua mensagem original do que as versões que passaram por múltiplas camadas de tradução, interpretação e adaptação cultural. Especialistas em estudos comparativos de religiões identificaram paralelos intrigantes entre a oração secreta, preservada na tradição etíope, e práticas contemplativas encontradas em outras tradições espirituais ancestrais, o que sugere fontes comuns ou influências cruzadas que precedem o cristianismo institucional. Essas conexões não diminuem a singularidade da contribuição de Jesus, mas a situam em um contexto mais amplo da busca humana universal por métodos eficazes de transcendência espiritual e transformação pessoal. A oração incorpora elementos que ressoam com práticas judaicas antigas, tradições contemplativas egípcias e até mesmo técnicas meditativas que já eram conhecidas nas tradições orientais da época. Essa síntese sugere que Jesus não estava criando algo inteiramente novo, mas refinava e integrava a sabedoria espiritual existente de maneiras que produziam resultados excepcionalmente poderosos. Sua genialidade pode ter residido não tanto na invenção de técnicas completamente originais, mas na capacidade de sintetizar e aperfeiçoar métodos já existentes, criando uma abordagem que era, simultaneamente, acessível para pessoas comuns e profundamente transformadora em seus efeitos. As implicações contemporâneas dessa descoberta extrapolam os círculos acadêmicos ou comunidades religiosas específicas. Em uma época caracterizada por níveis sem precedentes de ansiedade, depressão e desconexão social, a redescoberta de práticas espirituais que demonstraram eficácia ao longo de milênios oferece recursos valiosos para o enfrentamento dos desafios psicológicos e espirituais modernos. A oração secreta não exige adesão a sistemas de crenças específicos para ser eficaz. Sua estrutura e técnicas podem ser praticadas por pessoas de diversas orientações espirituais, ou até mesmo por aqueles que se consideram seculares, mas estão interessados em explorar estados alterados de consciência e bem-estar mental. Essa versatilidade torna a prática particularmente relevante em contextos multiculturais e pluralistas, onde métodos espirituais tradicionais podem soar exclusivos ou culturalmente específicos demais para uma adoção ampla. O potencial terapêutico da oração também tem atraído a atenção de profissionais de saúde mental, que reconhecem o valor das práticas contemplativas como adjuvantes para tratamentos convencionais de transtornos de ansiedade, depressão e trauma. Elementos específicos da oração parecem ser particularmente eficazes para regular as respostas ao estresse e cultivar estados de calma interior que podem complementar terapias tradicionais. Essa aplicação terapêutica não exige uma interpretação religiosa da prática. Os benefícios podem ser compreendidos puramente em termos de seus efeitos psicofisiológicos mensuráveis. No entanto, para aqueles que escolhem se engajar nas dimensões espirituais da prática, benefícios adicionais, relacionados ao senso de propósito, conexão transcendente e significado existencial, tornam-se disponíveis, criando possibilidades de cura que operam simultaneamente em níveis psicológicos, físicos e espirituais. A preservação dessa oração secreta na Bíblia etíope também nos convida a reconsiderar nossa compreensão da própria natureza da transmissão espiritual e de como ensinamentos autênticos podem persistir através dos séculos, mesmo quando enfrentam pressões institucionais para sua supressão ou modificação. A tradição etíope representa uma linhagem de continuidade que permaneceu relativamente isolada das influências políticas e teológicas que moldaram o cristianismo europeu durante os primeiros 1000 anos de sua história. Essa proteção geográfica e cultural permitiu que certas práticas e ensinamentos fossem preservados em formas que podem estar mais próximas de suas origens do que as versões que passaram por múltiplas camadas de tradução, interpretação e adaptação cultural. A análise comparativa da oração secreta com outros textos preservados em tradições cristãs orientais
revela padrões interessantes que sugerem que elementos dessa prática podem ter sido mais amplamente conhecidos nos primeiros séculos do cristianismo do que atualmente reconhecemos. Fragmentos de práticas similares aparecem em textos sírios, coptas e até mesmo em algumas tradições monásticas do cristianismo oriental que mantiveram conexões com centros de aprendizado mais antigos. Essas descobertas sugerem que o que encontramos na Bíblia etíope pode representar não uma tradição isolada e singular, mas sim um exemplo particularmente bem preservado de práticas que outrora foram mais amplamente distribuídas pelo mundo cristão primitivo. A perda dessas práticas em outras tradições pode refletir não tanto sua ausência original, mas sim os efeitos de mudanças institucionais, perseguições e reformas que priorizaram a uniformidade doutrinária em detrimento da diversidade de práticas espirituais. O contexto histórico da preservação etíope também ilustra como fatores geopolíticos podem, inadvertidamente, servir para proteger tradições espirituais que poderiam ter se perdido em ambientes mais politicamente conectados. O isolamento relativo da Igreja etíope durante períodos cruciais de consolidação doutrinária no cristianismo europeu permitiu que ela mantivesse práticas e textos que podem oferecer frestas únicas para formas mais antigas de espiritualidade cristã. Essa preservação não foi necessariamente intencional ou consciente. Muitas vezes, as tradições são mantidas simplesmente porque não há pressões específicas para alterá-las, e não por esforços deliberados para conservá-las. No caso da oração secreta, sua preservação pode ter resultado de uma combinação de fatores, incluindo sua integração profunda na prática espiritual pessoal de indivíduos devotos, sua transmissão através de linhagens monásticas que valorizavam a continuidade em detrimento da inovação, e a própria estrutura da sociedade etíope, que favorecia a estabilidade cultural e a resistência a mudanças impostas externamente. A redescoberta contemporânea dessa oração também suscita questões importantes sobre como avaliamos e validamos práticas espirituais em contextos modernos, onde metodologias científicas e abordagens empíricas são frequentemente consideradas os únicos meios legítimos de determinar eficácia e valor. A oração secreta apresenta um caso interessante porque seus efeitos podem ser medidos e documentados usando instrumentos científicos modernos, mas sua significância plena só pode ser compreendida quando consideramos dimensões da experiência humana que resistem à quantificação simples. Essa tensão entre mensurabilidade científica e significado experiencial reflete desafios mais amplos que enfrentamos ao tentar integrar a sabedoria ancestral com a compreensão contemporânea. A validação da eficácia da oração através de estudos neurocientíficos e psicológicos oferece uma ponte importante entre os mundos antigo e moderno, mas também corre o risco de reduzir práticas ricas e multifacetadas aos seus componentes mais facilmente mensuráveis. As implicações pedagógicas da redescoberta dessa oração são particularmente significativas em uma época em que os métodos tradicionais de educação espiritual estão sendo questionados e reformulados. A estrutura da oração sugere abordagens específicas para ensinar e aprender práticas contemplativas que diferem significativamente dos métodos didáticos convencionais. Em vez de transmitir informação conceitual que deve ser compreendida intelectualmente, a oração opera através de um engajamento experiencial direto que produz conhecimento pela prática e não pelo estudo teórico. Essa diferenciação entre conhecimento conceitual e conhecimento experiencial tem implicações importantes para a forma como estruturamos programas educacionais que incluem componentes de desenvolvimento, aprimoramento pessoal e crescimento espiritual. A oração, nesse sentido, é um atestado de que certas formas de sabedoria não se alcançam com meras palavras ou análises frias, mas sim com uma prática contínua, uma vivência diária. Ainda que a prática seja de cunho pessoal, sua dimensão comunitária não pode ser ignorada. Ela nos dá pistas valiosas sobre como a espiritualidade individual pode, sim, tecer a coesão social e o bem-estar coletivo. A oração secreta, por mais íntima que seja, irradia seus efeitos para além do indivíduo, impactando as interações sociais e os relacionamentos.
Não são poucos os relatos de praticantes que notam um salto na empatia, na compaixão e na paciência, qualidades que se traduzem em uma melhor capacidade de mediar conflitos e de contribuir de forma construtiva para suas comunidades. Essa faceta social da prática espiritual individual aponta para modelos de desenvolvimento comunitário que florescem pela transformação pessoal e não por imposições institucionais de cima para baixo. Num cenário onde a coesão social é constantemente posta à prova pela polarização política, pelo isolamento digital e pela fragmentação cultural, práticas que nutrem o bem-estar individual e a capacidade de relacionar-se de forma saudável tornam-se um tesouro, um recurso inestimável para a construção de comunidades verdadeiramente resilientes. A questão da autenticidade histórica, claro, ainda tem seu peso, mas talvez não da forma engessada que costumamos abordar. Em vez de nos perdermos na busca exaustiva por saber se Jesus, de fato, proferiu esta oração palavra por palavra, podemos nos debruçar sobre a capacidade dela de encapsular e transmitir princípios e abordagens que ecoam seus ensinamentos e métodos, conforme outras fontes nos revelam. Essa perspectiva nos permite valorizar a oração por aquilo que ela é, um poderoso veículo capaz de nos levar a experimentar transformações espirituais que, inegavelmente, se alinham à influência de Jesus, independentemente de quem a tenha formalizado primeiro. A autenticidade espiritual, por essa ótica, não reside tanto na rigidez da comprovação textual ou histórica, mas sim na sua potência de gerar frutos espirituais autênticos. Fica a reflexão. Você já se permitiu alguma prática contemplativa que virou sua chave, que mudou sua perspectiva de vida de forma profunda? Essa abordagem reconhece que as tradições espirituais operam sob lógicas que nem sempre se encaixam nos moldes acadêmicos, mas que, nem por isso, perdem sua validade ou relevância em seus próprios termos. É crucial também reconhecer e agir proativamente contra o potencial de mal-entendidos e a apropriação indevida que uma descoberta como esta pode acarretar. A moda atual de descontextualizar práticas espirituais, arrancando-as de suas raízes culturais e históricas para um consumo meramente individualista, pode diluir drasticamente o significado e a eficácia dessa oração secreta. Sem uma compreensão sólida das bases éticas e filosóficas que a sustentam, o risco é que ela se transforme em uma técnica vazia de autoajuda, desprovida de suas dimensões transformadoras mais profundas. Para evitar tais distorções, é imperativo que abordagens educacionais insiram a prática em seu contexto histórico e espiritual mais amplo, mesmo quando a adaptamos para os dias de hoje. Essa contextualização não precisa necessariamente exigir a adesão a dogmas específicos, mas deve, sim, fomentar a apreciação pela sabedoria cultural e espiritual da qual a prática brota. A descoberta também nos convoca a uma reflexão profunda sobre a relação entre práticas espirituais individuais e a tão almejada mudança social. A oração secreta atua, primariamente, na esfera da transformação pessoal, mas seus efeitos, como ondas, se propagam naturalmente para padrões mais amplos de comportamento social e cultural. Essa ponte entre o individual e o coletivo sugere modelos alternativos para o ativismo social e a reforma cultural, que operam pela transformação espiritual, e não apenas por estratégias políticas usuais. Ainda que tais abordagens possam parecer menos diretas ou imediatas em seus resultados, elas têm o potencial de gerar mudanças mais duradouras e profundas, pois agem na raiz da motivação e percepção humana, e não somente na maquiagem de estruturas externas. A história, com sua implacável repetição, nos mostra que as grandes e duradouras mudanças sociais, não raro, brotam de transformações na consciência individual, que com o tempo se cristalizam em novas formas de organização social e cultural. A preservação dessa oração na tradição etíope é um farol que nos ilumina sobre a importância de valorizar e resguardar a diversidade espiritual e cultural, especialmente num mundo que insiste em se homogeneizar sob o peso da globalização. Tradições locais e regionais muitas vezes são guardiãs de sabedorias ancestrais que correm o risco de se perderem quando culturas são engolidas por sistemas maiores e mais uniformes.
A Bíblia etíope, nesse sentido, não é apenas um artefato histórico curioso. É um reservatório vivo de conhecimento espiritual que, por milênios, continuou a nutrir e sustentar comunidades. Essa função ininterrupta da tradição como fonte de orientação espiritual prática escancara que a preservação cultural vai muito além de guardar meras curiosidades históricas. Trata-se de proteger recursos que permanecem vitalmente relevantes para o bem-estar humano nos dias de hoje. A soberba de assumir que práticas modernas são sempre superiores às abordagens antigas pode nos cegar para uma sabedoria que foi testada e lapidada ao longo de séculos de aplicação prática. O futuro dessa descoberta, ao que tudo indica, dependerá da nossa habilidade em equilibrar o respeito às suas origens culturais e espirituais, com a abertura para uma adaptação criativa que permita sua aplicação em contextos contemporâneos dos mais diversos. Essa adaptação criativa não implica necessariamente em desfigurar a prática em si, mas em desenvolver maneiras de ensiná-la e contextualizá-la de modo que seja acessível e ressonante para pessoas de variadas formações culturais e espirituais. O X da questão é manter a essência e a integridade da prática, ao mesmo tempo em que se permite a flexibilidade necessária para sua travessia por diferentes contextos linguísticos, culturais e temporais. Uma transmissão adaptativa como essa exige sensibilidade para as dimensões universais da experiência espiritual humana, mas também para as especificidades culturais que conferem à prática seu poder e significado únicos. Em suma, a descoberta da oração secreta na Bíblia etíope transcende a mera curiosidade acadêmica ou um achado arqueológico interessante. Ela nos abre uma janela para entender como práticas espirituais autênticas conseguem ser preservadas e transmitidas por milênios, e como a sabedoria ancestral ainda pode nos munir de recursos valiosos para os desafios do nosso tempo. A oração ilustra a capacidade humana universal de transcendência espiritual e transformação pessoal, ao mesmo tempo em que sublinha a importância de contextos culturais específicos para nutrir e sustentar tais capacidades. Sua redescoberta nos convida a revisitar nossas premissas sobre a dança entre tradição e inovação, entre a preservação cultural e a adaptação criativa, entre o desenvolvimento individual e a mudança social. Mais fundamentalmente, ela nos recorda que a busca humana por significado, propósito e uma conexão transcendente é uma constante através de todas as eras, e que as práticas que pavimentam essa busca merecem nosso respeito, estudo e uma proteção zelosa. A oração secreta de Jesus, guardada pela sabedoria da tradição etíope, persiste como um testemunho eloquente da profundidade do legado espiritual, que permanece acessível àqueles dispostos a se engajar com ele, com a seriedade e reverência devidas. Que esta reflexão sirva de convite para um mergulho ainda mais profundo. A complexidade do espírito humano, afinal, é o maior dos mistérios a ser desvendado.